Eu acho que o Lula não vence, né, as próximas eleições, muito dificilmente, porque é um nível de rejeição muito alto e a economia daqui para lá só vai piorar, né? O nível de notícias ruins em relação ao governo daqui para o final do ano só vai piorar. E eu nunca vi, Mara, um presidente da República que com esse nível de antecedência da eleição esteja tão mal no primeiro turno. Porque uma pesquisa com esse nível de antecedência, ela fala muito mais sobre o recall, sobre o quanto as pessoas lembram do seu nome, do que sobre o resultado da eleição, né? Porque a última pesquisa dá ele como favorito. Isso. Tanto no primeiro quanto no segundo turno. Só que quando você compara praticamente qualquer outro presidente da República, ou mesmo candidato a governo do estado, à reeleição, nesse período de tempo que nós estamos, a vantagem que ele tem já no primeiro turno é muito maior do que o Lula está tendo agora. Porque ele está no cargo, porque as pessoas sabem do nome dele. E outros candidatos são menos conhecidos do que ele. E naturalmente vão ser menos citados no primeiro turno das eleições. Então, o primeiro ponto, ele está tão mal sob essa perspectiva, comparado com outros governantes, com essa antecedência da eleição, não tem uma grande vantagem no primeiro turno. Segundo ponto, eu também nunca vi um presidente da República estar no poder, ter na sua esplanada ministros de partidos que já estão dizendo que não vão apoiar sua reeleição. Então, assim, o Lula tem ministro do PP, o Lula tem ministro do PSD, o Lula tem ministro do União Brasil. E esses três partidos abertamente já estão falando, não, vamos apoiar o Lula. Então é um nível de fragilidade que ele está se vendo obrigado a manter partidos que não vão apoiar ele na reeleição. Eu também nunca vi isso acontecer antes, né? Mesmo de 1 a 1, quando estava tendo crise, ele mandou todo mundo embora e reformou, fez a tal da faxina no governo, e reformou que, inclusive, a faxina do governo Dilma, ironicamente, no primeiro mandato, foi o que levou o Tarcísio pro DENIT. Quando ela tira o PL, olha só a ironia do destino, quando a Dilma tira então PR, né, hoje PL, do Ministério dos Transportes, e coloca o Tarcísio no DENIT, que fez depois o Tarcísio ir pro plano de parcerias e investimentos do Temer com Moreira Franco, que depois fez ele virar ministro da infraestrutura do Bolsonaro. Os pulos que a história dá. Mas esses dois pontos. E um terceiro ponto, que eu escuto de petistas, do Lula tá mais preocupado agora com a biografia do que com o poder. Então o medo dele entrar para a história como o sujeito que perdeu a reeleição, porque até hoje, Nova República. Qual foi o único presidente que perdeu a reeleição? Bolsonaro. Se o Lula entra para esse rol, é muito ruim, só pelo fato de ter sido um presidente que perdeu a reeleição. Mas pro arco da história do Lula é ainda pior, porque qual que é o arco da história do Lula que vai ser a narrativa petista pelos próximos anos? Olha, Lula foi preso injustamente, não teve corrupção, aí ele sofreu, ficou 2 anos na cadeia, saiu, disputou a eleição, venceu, reergueu o Brasil e se aposentou. Fechou com chave de ouro a sua biografia. Agora, se ele sai da cadeia, vence a eleição, termina o ciclo perdendo a eleição, e veja, se o Lula disputa a eleição e perde, e vence um candidato mais à direita, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo estão muito mais ao sabor do vento do que as pessoas gostam de crer. Eu não duvido que volte a ter ação criminal contra o Lula, derrotado no segundo turno da eleição. Então a minha visão é de que ele não é candidato, primeiro, pela avaliação própria dele, de um risco alto dele perder. E segundo, em ele se expondo nesse nível, ele poder sofrer retaliação depois. Você não acha que medidas como a isenção do imposto de renda até R$5.000, que atinge diretamente a classe média, é muito popular? Que o Lula tem de ganhar popularidade com uma medida dessa sendo aprovada? Sim, para a primeira pergunta, não para a segunda, né? Eu acho que é muito popular, mas eu não acho que ele vai ganhar voto com isso. E por quê? Quando você para olhar o Bolsa Família hoje, quem recebe o Bolsa Família já não vincula o benefício ao governante. Eu falo, é uma coisa que eu tenho, e que se o presidente perder, eu vou ter com o outro. Na mesma maneira, é a isenção do imposto de renda. Ainda mais forte na classe média, que tem a sua opinião política mais calcificada até do que as pessoas mais pobres. O cara que vota na direita, hoje é de classe média, tem uma renda de 3 a 5 mil, a 7 e pouco, se a gente for contar o desconto simplificado, não vai votar no Lula porque está sendo isento. Então, eu não vejo isso trazendo grandes benefícios eleitorais para o Lula. E eu não vejo também ele tendo força
para aprovar nada mais que tenha um impacto tão grande que vá compensar o desastre econômico que se desenha, né? Porque o Lula pegou um início de ciclo de retomada da pandemia, que foi muito positivo para a economia, mas que ele não aproveitou para fazer nenhum ajuste para ter caixa no ano da eleição, para fazer investimento. Então agora ele está simplesmente no desespero de arrecadar para não entrar no shutdown, que é o que a consultoria de orçamento do Congresso está desenhando. E ele, ao mesmo tempo, não tem força política dentro do Congresso mais para aprovar nada que tenha relação com ajuste. Mesmo porque ele traiu a sua própria base dentro do Congresso. Porque no pacote do Haddad, né, um ajuste em que ele mexeu até no BPC, primeiro o Lula manda, né, um ajuste mexendo no BPC, coisa extremamente impopular. Faz a sua base votar, prometendo 5 milhões para cada um de emenda, né? A base não votou de graça. E ele não pagou 5 milhões até agora, né? Os deputados da base ficam reclamando até hoje. E eu falo, parabéns, fizeram acordo com o Lula e merece, tem que tomar calote. E aí pagou 5 milhões para cada um. Aí ficou com o desgaste de votar a restrição no BPC. Chegou no Lula, ele vetou o texto que ele mandou. Então assim, ele prometeu 5 milhões para a base votar, pediu para a base ter o desgaste do BPC. Chega nele, vetou o BPC e não pagou 5 milhões. Tá assim, a situação dele no Congresso não tá fácil. E outra... Um desgaste com a própria base. Um desgaste com os partidos de esquerda. Né? Eu não tô nem falando da base contando o Centrão, eu tô falando da base e a coligação que o elegeu, né? Então eu sinceramente não vejo esse fôlego de popularidade por causa do imposto de renda ou de qualquer outra medida. Com certeza, como todo presidente fez e todo o Congresso votou, porque se é para criar dívida, né, em prol de populismo, o Congresso está sempre junto com o presidente, seja ele o Lula, seja ele o Bolsonaro. Então, no último ano de mandato, o que ele vai fazer? Vai fazer igual o Lula, igual a Dilma fizeram, igual o Bolsonaro fez, de um pacote de bondade, né? Que, na verdade, é um rombo contratado para a próxima gestão. Mas mesmo assim, em relação à diplomacia do governo Lula, eu vejo que a gente está numa relação de perde-perde. Porque ao mesmo tempo que a gente briga com a Europa por causa da guerra na Ucrânia, a gente briga com os Estados Unidos porque o Lula não é nada pragmático e na eleição, ele fala, o Lula está agora falando de soberania nacional, mas ele se posicionou numa eleição estrangeira. Ele disse que seria um desastre o Trump vencer e defendeu o Biden. Não, peraí, meu amigo. E se acontecer de ganhar o cara que você não gosta e você falou pro mundo que você não gosta? Mas, parabéns, foi o que aconteceu. Então o Lula já contratou um problema que não precisava ter contratado. Mas vamos supor, né, ainda que eu ideologicamente discorde da gente se alinhar, né, ao eixo Rússia-China, vamos supor que essa seja a escolha pragmática. Vamos ter vantagens, então, diplomáticas, econômicas e militares nos alinhando aos BRICS. A gente não ganhou nada até agora. Eu vi a Simone Tebet fazendo uma apresentação maravilhosa de ferrovias construídas pela China, rasgando o Brasil de norte a sul. Até agora não tem um centavo de dinheiro chinês investido na nossa infraestrutura. Até agora a gente está importando gás e fertilizante da Rússia com o mesmo preço que a Europa, em guerra com a Rússia, dos países que não toparam fazer a sanção para a Rússia, importam. Então assim, a gente está ganhando o quê? Estamos ganhando nada. Está brigando com os Estados Unidos, está brigando com a Europa e estamos, vamos supor, amigos, né, da Índia, da China e da Rússia, e nenhum dos 3 países mandaram os líderes pro evento do Brasil, quando o Brasil está presidindo os BRICS. Porra, que prestígio! Não veio ninguém. Estamos alinhados com os BRICS. E aí, o Brasil vai receber os BRICS? Quem vem? Ninguém. Por quê? Porque acho que a gente, primeiro que durante os últimos 40 anos, a gente trabalhou muito para ser irrelevante no cenário global. Essa humilhação que a gente está passando agora com os Estados Unidos, que aí tem gente que me pergunta, né? Mas aí, o que o Brasil, o que o parlamento, o que o governo pode fazer para responder às sanções americanas? Nada.